A Voz da Profecia para 2012. Os profetas eram homens que Deus revestia do seu espírito para uma missão especial. O objetivo era o de alertar o povo e os governantes quanto à necessidade de viverem uma vida religiosa e moral de acordo com os princípios divinos. Tornaram-se assim guias espirituais da mesma forma como, no momento específico da história, os juízes se tornaram líderes políticos e militares para orientar o povo de Deus. A palavra da profecia tinha como propósito instruir, advertir e corrigir o povo de Deus. Apontava o pecado, chamava o arrependimento e revelava os propósitos de Deus para com a nação de Israel. Na Bíblia hebraica, os profetas menores constituem um volume só. Seu título é Os 12. São conhecidos como profetas menores os 12 últimos livros proféticos do Antigo Testamento. Eles são assim conhecidos pelo seu pequeno volume literário. Podemos dizer que os profetas atuaram em 3 grupos. O primeiro formado pelos profetas Jonas, Amós e Oséias, que atuaram no Reino do Norte chamado Israel, constituído de 10 tribos. O segundo formado pelos profetas Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, que atuaram no Reino do Sul chamado Judá, constituído de 2 tribos. E o terceiro formado pelos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que atuaram no pós-cativeiro da Babilônia, período em que só há referência ao reino de Judá. Olhando para alguns desses profetas, observamos sua mensagem, entendemos o que significou para a nação de Israel e qual a importância dessas verdades para o nosso dia a dia. Boa noite. Bênção estar de volta aqui para falar da palavra do Senhor com vocês. Da última vez eu compartilhei do desafio que foi estudar Tiago 5, né? E tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Hoje novamente com um desafio de olhar para o capítulo 2 de Jonas e de trazer essa mensagem do que aconteceu com esse profeta que fez com que ele estivesse de joelhos num dos lugares mais inusitados que poderia haver. Você dá o controle aqui para mim, por favor, da apresentação? O Luiz Antônio terminou, ainda estou sem o controle, não está funcionando. O Luiz Antônio terminou semana passada com o versículo 17 de Jonas 1, que falava assim, de que assim que Jonas foi lançado ao mar, um peixe veio e engoliu a Jonas. Vamos ver. Não está funcionando. Pode deixar, não tem problema. Você vai passando aí para mim, a gente vai acompanhando, você vai passando comigo. Falava assim a palavra do Senhor, versículo 17, Jonas 1, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando chega nessa parte na história de Jonas, surge uma grande questão. Esse livro, ele conta uma história real ou ele é uma parábola? Muitos dizem que pode ter sido um tubarão branco. Tem a foto aí do tubarão branco. Na próxima. Que medo do tubarão branco, né? Muitos estudiosos da Bíblia afirmam que pode ter sido esse grande peixe, pode ter sido um tubarão branco. Tem outros peixes maiores aí que podem ter a capacidade de colocar um homem dentro
dentro da sua barriga, mas eu creio que mais importante do que isso, tem duas referências na própria Bíblia que mostram que essa passagem que aconteceu com Jonas não é uma parábola, mas é realidade. A primeira delas está lá em 2 Reis 14, 25, quando o autor do livro de Reis menciona o profeta Jonas como uma pessoa real. E parábolas não são escritas sobre pessoas reais. Parábolas são escritas sobre pessoas que não existem. Então essa é a primeira evidência. A segunda evidência que já está aí na tela é que o próprio Jesus menciona o profeta Jonas. Mateus 12:40, Jesus diz assim: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então não é uma alegoria, não é uma parábola. Jonas, de fato, esteve dentro de um peixe, de um grande peixe, por 3 dias e por 3 noites. A minha intenção hoje aqui não é convencê-los disso. Não vou mostrar argumentos científicos sobre isso. Mas nós, cristãos, não podemos refugar a hora que formos questionados sobre a veracidade da história de Jonas. Nós temos que nos posicionar. Sim, é real. Como foi que aconteceu? É uma das perguntas que está na minha lista quando eu chegar lá no céu para perguntar para Jesus. Mas vamos ao texto. Vamos ler o que diz aí o capítulo 2 de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Aqui nós vemos o capítulo 2, a oração de Jonas. Por isso que na sequência que nós estamos tendo, a partir da série de sermões do Stuart Olyott, nós vamos falar agora de um profeta que está de joelhos. E esse é o momento em que Jonas ora. Ele faz uma oração de dentro do ventre do peixe. Eu fico imaginando essa cena de Jonas caindo ao mar. Ele submerge uma primeira vez, ele tenta pegar fôlego, ele tenta subir, e naquele momento que ele é jogado ao mar, a palavra de Deus diz que o mar se acalmou, os ventos pararam de soprar, e quando ele sobe, ele percebe que tudo está uma calmaria ali novamente, e aí vem um grande peixe e engole a Jonas. E Jonas está agora numa tremenda escuridão, sem entender se aquele momento foi o último momento da vida dele, sem entender quando que a vida dele vai acabar, o que vai acontecer. Ele só percebe que ele está num lugar gosmento, num lugar mal cheiroso, e se vê ali sozinho. E nessa situação, Jonas é levado a orar. E nessa noite, na minha mensagem, eu vou fazer uma série de perguntas para vocês, que eu fiz para mim também, enquanto eu estava preparando esse estudo. E a primeira delas é essa: você ora? Você ora? Orar é contar tudo o que está em teu coração para Deus. Não é fazer uma repetição, simplesmente, não é falar por falar, mas é falar de coração.
Vou repetir. Orar é contar tudo o que está no seu coração para o Senhor. Se você é uma pessoa que não ora, existem 3 possibilidades para te descrever. A número 1 é que você ainda não foi tocado por Jesus Cristo, você ainda não se converteu. Por isso você não ora, você não entende o valor da oração. O segundo é que sim, você é convertido, mas você está longe dos caminhos do Senhor, e por isso você parou de orar, você não tem uma vida de oração. E a terceira, que é a pior de todas, no meu ver, é que você é o que a Bíblia chama de um apóstata. Isto é, aquele que conhece a verdade, se diz cristão, mas desistiu de tudo e trata como falso aquilo que sabe ser verdadeiro. Em qualquer uma das 3 opções, você não ser uma pessoa de oração faz com que você seja uma pessoa que está em problemas. Ao contrário disso, ter uma vida de oração verdadeira é um grande privilégio que nós temos nessa vida, porque a oração nos aproxima de Deus, ela cuida do nosso coração e ela faz nos manter no centro da vontade de Deus. Hoje eu quero olhar com vocês o capítulo 2 de Jonas, e eu quero fazer 3 perguntas que o levarão a refletir sobre a sua vida de oração. E aí vai a primeira pergunta. Você é forçado a orar? Veja lá em Jonas 1:17, fala que Jonas estava no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, e então orou Jonas. Depois de estar ali, naquele ambiente que eu comentei, gosmento, mal cheiroso, escuro, sem saber o que ia dar, depois de um tempo ali em silêncio, Jonas finalmente decide orar. Jonas não orou quando ele decidiu ignorar a ordem de Deus de ir para Nínive e foi para Tarsis. Ele não orou no navio, ele não orou ao ser lançado ao mar. Ele conversou sim com os marinheiros, ele arrazoou ali com os marinheiros, mas em nenhum momento nós vemos registro no livro de Jonas orando, de Jonas falando ao Senhor. Jonas só orou ao se perceber totalmente nas mãos do Senhor. Quando ele não havia mais nada que ele pudesse fazer, ele então decide orar. Ele não usou de nenhuma técnica ali de se rebater dentro da barriga do peixe para tentar que o peixe fizesse vomitar. Talvez ele já tivesse tentado isso naqueles 3 dias. Quando ele percebe que não existe mais nada a fazer, que ele não morria, e de que ao mesmo tempo nada acontecia, ele decide então fazer uma oração ao Senhor. E quantas vezes nós não estamos nessa mesma situação que Jonas? Nós só oramos quando nós estamos em uma situação onde nós nos vemos totalmente desarmados, totalmente impotentes, como a Efigênia orou aqui, totalmente incompetentes para resolver uma situação. E aí sim, nós decidimos orar e falar com o Senhor. E uma oração forçada é melhor do que oração nenhuma. Não entenda mal que é ruim orar quando a situação está mal, não. Nós temos que orar, e nós devemos até enxergar que essas dificuldades que nos sobrevêm na nossa vida são colocadas e permitidas por Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, para nos aproximarmos dele novamente, para que nós iniciemos essa caminhada de reaproximação ao Senhor. Nós temos aí várias situações que podem acontecer, que podem nos fazer orar. Problemas de doenças, problemas de desemprego, luto, decepções, problemas financeiros, violência. Eu fico me lembrando quando nós passamos pelo luto na nossa família. Foi um período muito intenso para todos nós, de oração ao Senhor. E eu acho que em toda a nossa história de
de família, foi um dos períodos onde nós oramos mais intensamente e mais verdadeiramente com o nosso coração. Porque nós, naquela oportunidade, nós ousávamos chegar diante de Deus do jeito que o nosso coração estava, com as dúvidas que nós tínhamos, com os questionamentos que nós tínhamos, com a raiva que a gente estava sentindo de Deus. A gente se despiu de tal maneira diante do Senhor, que o processo foi acontecendo da gente aos poucos irmos nos aproximando de Deus. Mas ali foi um momento em que a gente orou de coração, não orou por orar. Vocês já passaram por isso de orar por orar? Que o teu coração está sentindo raiva de Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida, mas o coração sente raiva, mas na tua cabeça você fala, não, eu não posso sentir raiva, então eu vou segurar isso, eu não vou falar. Como se Deus não te soubesse o que passasse no seu coração. Como se Deus não soubesse o que você está sentindo. Outro problema recentemente que nós vivemos foi de desemprego. E eu, particularmente, nunca estive mais perto de Deus nos 9 meses que eu fiquei desempregado. Porque eu tinha tempo, né? A Patrícia se empenhava para me dar tarefas, né? Lá em casa com as crianças, e realmente tarefa é o que não falta. Mas sobrava tempo porque a minha preocupação era tão grande com a questão do sustento, com a questão do trabalho, que aquilo me empurrava a pensar, Deus, e aí? Para onde o Senhor está me levando? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Aqui deu errado, eu arrisquei aqui, é para cá, eu preciso me dedicar mais no teu reino, eu preciso procurar um outro emprego, eu vou trabalhar na iniciativa privada, eu vou abrir um negócio, eu vou largar tudo e virar missionário. O que vai acontecer, Senhor? E tudo isso, todas essas dúvidas, todas essas questões, todos esses problemas me levaram para perto de Deus, de tal maneira que de vez em quando dá saudade do desemprego, assim. Não pelo desemprego, mas pela situação, pelo fato de que aquela dificuldade foi um fator promotor de que eu me aproximasse do Senhor. E você hoje, nessa noite? Que problema você tem enfrentado que tem te forçado a orar? O que tem acontecido na sua vida que você tem sido forçado a orar a Deus? Não desista de orar, não desista de olhar para o Senhor, mas veja esse problema, essa dificuldade que você e tua família estão enfrentando como a bondosa mão de Deus próxima a você, dizendo, meu filho, ore a mim, eu estou aqui. Você tem sido forçado a orar? Segunda pergunta. Você sabe que pode orar ao Senhor de qualquer lugar? Jonas 2 diz que Jonas orou do ventre do peixe. Eu tenho certeza que Jonas nunca imaginou que ele faria uma oração do ventre do peixe. E quando eu falo que se você sabe que você pode orar de qualquer lugar, eu digo isso geograficamente. Você pode orar do ventre do peixe. Abraão, Isaac e Jacó oraram no deserto. Salomão orou no templo. O coletor de impostos orou numa sinagoga. Cornélio orou em casa. Os discípulos oraram num barco. Jesus orou no jardim. E nós podemos orar de qualquer lugar. Não existe lugares sagrados. Todos os lugares são sagrados, porque nós existimos em Deus, nós nos movemos em Deus, diz a palavra. Então você não precisa esperar o domingo ou a quarta-feira para vir à igreja para orar ao Senhor, para falar com Deus. Não, de qualquer lugar que você esteja, aonde quer que você esteja, o Senhor está atento à sua oração. Mas também nós podemos orar de qualquer lugar, não só geograficamente, mas espiritualmente também. Jonas estava ali na barriga daquele peixe, um lugar estranho, um lugar único, mas a situação espiritual dele naquele momento também era única, e ele estava
afastado dos desígnios de Deus. Ele estava longe de Deus. Ele estava fazendo o oposto daquilo que Deus tinha mandado. O Luiz disse aqui, Deus mandou ele ir para leste, ele foi para o oeste, para o outro extremo. Deus mandou ele fazer uma jornada pela terra. Ele pegou um barco e foi para o mar. Deus falou, vá e pregue. Jonas entrou no barco, desceu e dormiu. Ele estava espiritualmente longe do Senhor. Mas ali, quando ele começa aquela oração, reconhecendo Deus como Deus, quando ele percebe que tudo aquilo que ele está vivenciando é a mão de Deus, o disciplinando, o cuidando dele, o atraindo para perto dele, ele se arrepende e ele ali é completamente reconciliado com Deus e ele é restaurado. Eu me lembro, quando eu penso nisso, na parábola do filho pródigo, que ele tomou uma decisão de caminhar, ir para longe do pai, pegar a herança dele e gastar no que ele acreditava que deveria ser gasto. E a Bíblia fala em certa altura que ele, jovem, toma consciência de si, da situação que ele está, e ele decide se levantar e caminhar de volta para a casa do pai. E eis que a palavra de Deus diz assim, pode projetar o versículo ali, ele diz assim, estando o filho ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Que cena linda essa! O pai tinha todos os motivos do mundo para estar com raiva do filho, para estar bravo com o filho, para dar uma lição no filho, para fazer ele sentar no cantinho da disciplina e contar tudo para ele o que ele havia feito de errado. Mas não, o pai vendo o filho ainda longe, o pai corre em direção ao filho, o pai abraça o filho e o pai beija o filho, porque o filho está tão envergonhado, tão embaraçado, e fica ainda mais sem entender esse amor tão grande que o pai sente. E assim também aconteceu na vida de Jonas, e também acontece na nossa vida. Talvez hoje você esteja aqui, sentado, parece que está tudo bem, mas você está milhares de quilômetros espiritualmente longe do Senhor. Você cantou, você levantou o seu braço, você orou, você está prestando atenção no que eu estou falando, mas espiritualmente o teu coração está longe de Deus. E Deus diz para você nessa noite, ore a mim, arrependa-se dos seus caminhos maus e eu correrei ao seu encontro. Deus não diz assim, melhore primeiro, larga o teu pecado primeiro, pare de fumar 100% e venha para mim, pare de beber, pare de fazer isso, e aí quando a sua vida estiver perfeita, Deus, vou te aceitar. Deus não diz assim, queridos. Deus diz para você, venha do jeito que você está, arrependa-se dos seus caminhos e eu correrei para os teus braços, te abraçarei e te chamarei de filho. Existe um caminho de volta a Deus do estrago que o pecado causa na nossa vida. Há uma porta aberta que nós podemos entrar, que a cruz do Calvário abriu. Através da cruz, nós nos aproximamos pecadores de Deus e somos ali restaurados por Jesus Cristo. Podemos ser completamente reconciliados com Deus. Agora, não importa o que aconteceu e aonde esteja você na jornada da sua vida. Tome uma decisão. Saiba de que você pode orar de qualquer lugar, geograficamente e espiritualmente. Terceira pergunta. Você sabia que não importa o quanto ore, Deus não permitirá que você se desvie daquilo que você tem que fazer? Você sabia que não importa o quanto ore, Deus não permitirá que você se desvie daquilo que você tem que fazer?
No versículo 10, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz assim, que Deus faz o peixe vomitar a Jonas na praia. Jonas havia feito uma oração linda, se arrependendo, reconhecendo Deus como Deus, reafirmando o seu voto de profeta, né, de que aquilo que Deus mandar ele falar, ele falaria. E o peixe vomita Jonas na praia. E eu fico imaginando o que estava no coração de Jonas, o que vai acontecer. E Deus foi rápido. Jonas 3, versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus ouviu a oração de Jonas. Deus aceitou a oração de Jonas. Deus perdoou a Jonas. Mas aquilo que Deus tinha para Jonas fazer, Jonas ia ter que fazer de qualquer jeito. Não importa o resultado da oração que você faça ao Senhor, você ainda terá que fazer aquilo que está procrastinando a fazer. A esposa que não está sendo submissa ao seu marido e tem ido em secreto ao Senhor pedir perdão por isso, sabe que Deus já te perdoou, mas sabe o que você vai ter que fazer? Vai ter que ser submissa ao seu marido. Do mesmo jeito, nós, maridos que não estamos amando a nossa esposa da maneira que deveria, que não estamos amando a nossa esposa como Cristo amou a igreja, nós reconhecemos isso. Nós vamos em oração em secreto ao Senhor, nós pedimos perdão, Deus perdoa, mas sabe o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. É interessante que existem algumas coisas que, no nosso dia a dia, que não estão na Bíblia. São decisões que nós precisamos tomar, que a Bíblia não é clara sobre o que nós devemos fazer a respeito daquilo, muitas vezes. Mas a nossa consciência fala muito forte ao nosso coração sobre qual deveria ser a nossa atitude em relação àquela situação. E muitas vezes nós estamos violando a nossa consciência. Passamos por cima da nossa consciência. E nunca é seguro a gente violar a nossa consciência. E quando nós percebemos que nós somos contra aquilo que a nossa consciência estava dizendo, a gente percebe, né, o Espírito Santo fala ao nosso coração que aquilo era correto, que a gente deveria ter seguido a nossa consciência. A gente se arrepende, a gente vai diante do Senhor, o Senhor nos perdoa, mas isso não nos dá o direito de, na próxima vez que nossa consciência nos avisa de alguma coisa, de a gente ir lá e violar a consciência novamente. Assim, o fato do resultado da oração ter sido positivo, de que Deus ter dado o perdão, de a gente ter se aproximado novamente de Deus, de nós termos voltado ao caminho do Senhor, não nos exime de fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Nós precisamos ter consciência e saber de que no final nós vamos ter que fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Não basta a gente orar e não fazer nada. No final, a gente vai ter que fazer aquilo que é a expectativa do Senhor, aquilo que Ele disse para você, que você teria que fazer. Muitas vezes e eu falo isso muito para a Patrícia, essa história da consciência para mim é muito forte. Porque eu me pego muitas vezes arrependido, porque eu fiz uma coisa, mas aqui eu falo, poxa, eu posso fazer tudo, menos isso. Aqui esse caminho eu não posso seguir. E a hora que eu menos espero, fui naquele caminho. Eu falo, poxa Deus, eu não tenho nem como chegar para Deus e falar, eu não sabia. Porque no fundo eu sabia. Mas minha maldade, o meu coração mau me inclinou e eu tomei aquele caminho mau diante de Deus, diante do meu próximo. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer diante de Deus aquilo que nós fazemos e pedir perdão, mas também diante das pessoas que foram afetadas, também diante das situações que foram
que foram afetadas pela nossa atitude. Nós não podemos achar de que Deus está ok com aquilo, então a gente pode deixar o dano acontecido ali e não fazer nada a respeito daquilo. Ou então Deus claramente, querido, te motivou a tomar uma decisão. Algo que você precisa mudar na sua vida, algum hábito, algo na tua empresa, algo que tenha acontecido na sua escola, e você sabe que isso vem de Deus. Você já chorou na presença de Deus, reconhecendo que isso vem dele por diversas vezes. Mas você vem procrastinando. Você vem empurrando essa decisão para frente. E você dia após dia se arrepende diante de Deus, que não tomou essa decisão ainda. Saiba que Deus sim te perdoou, mas Ele ainda espera que você tome a decisão que Ele mandou você tomar. Não adie, não deixe para depois. Receba o perdão de Deus e faça aquilo que Ele mandou você fazer. Uma vida de oração, queridos, por fim, é essencial para o verdadeiro cristão. Deus, em sua tremenda graça e misericórdia, muitas vezes nos coloca em situações que nos forçam a orar, que nos trazem de volta para perto dele. Isso tem acontecido com você? Saiba que você pode orar aqui e agora, orar verdadeiramente, de fundo do seu coração. Ele ouvirá a sua oração, verá o seu arrependimento e te restaurará. Ao sair daqui restaurado e transformado, faça aquilo que você vem procrastinando, que vem empurrando para frente para fazer. Não viole a sua consciência. Cumpra aquilo que Deus quer na sua vida. Curve sua cabeça aí no seu lugar. Vamos orar, vamos falar ao Senhor. Você tem sido forçado a orar? Você agora sabe que pode orar ao Senhor de qualquer lugar. E sabe que Ele espera que você ainda faça aquilo que Ele ordenou você a fazer. Por isso, se o Espírito Santo nessa noite te incomodou com algo dessa mensagem, com algo que foi dito, com algo que veio à sua mente enquanto nós falávamos, derrame-se diante do Senhor. Não com uma oração pronta, com algo montado para ser politicamente correto, mas abra seu coração diante do Senhor verdadeiramente. Arrependa-se. Sinta-se perdoado pelo Senhor. E peça para Ele te ajudar a colocar em ação, colocar em prática aquilo que Ele ordenou a você a fazer. Aquilo que você precisa mudar na sua vida. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Não condicione a nada. Mas pela fé, tome um passo de coragem diante de Deus em cumprir aquilo que Ele quer para a sua vida. Pai, tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Tem misericórdia, Senhor, porque eu preciso disso na minha vida em primeiro lugar, Pai. Não é porque eu estou aqui em cima falando e expondo a sua palavra que eu sou melhor ou de que eu já alcancei algo diferente. Infelizmente não, Senhor. Eu preciso da sua misericórdia na minha vida. Eu preciso, Senhor, ter uma vida de oração mais fiel e mais frequente contigo, Pai. Eu preciso, Senhor, voltar a ouvir mais a tua voz. Por isso, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Que o teu Espírito Santo me capacite, Senhor, a ser um homem de oração, que leve a minha família, minha esposa, minhas filhas em oração diante de ti.
Me ajuda, Senhor, a tomar as decisões que eu preciso tomar na minha vida profissional, na minha vida ministerial, na minha vida, no meu relacionamento conjugal, como pai da Beatriz e da Rebeca, Senhor. Me ajuda, Senhor, a estar aonde o Senhor quer que eu esteja, Pai. E eu também venho em oração a Ti pelos meus irmãos que estão aqui também, Senhor. Pela fé eu creio que o Espírito Santo está incomodando corações. Pela fé eu creio que o Espírito Santo está movendo corações ao arrependimento. Eu creio que o Senhor está derramando o Teu perdão aqui essa noite, Pai. E por isso eu te dou graças, eu te dou glórias, eu te glorifico. Digo aleluias ao Teu nome, Senhor. Porque Jesus Cristo nos propicia tudo isso, nos propicia a esperança do perdão, a esperança da transformação. E eu venho te pedir, Senhor, que nós sejamos cristãos que coloquem em prática a vida de oração, que goste de orar uns com os outros, que goste, Senhor, de orar a Ti em secreto também, Pai. E que, acima de tudo, nós sejamos cristãos em ação, que nós possamos ir ao mundo cumprindo aquilo que o Senhor espera de nós, em cada área de nossa vida, porque assim a Tua igreja vai crescer, porque assim o mundo vai ser impactado pelo Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, porque assim o Teu nome vai ser glorificado, Pai. Muito obrigado pelo desafio que o Senhor nos deu. Dá-nos, Senhor, um coração quebrantado e ensina-nos, Senhor, a orar a Ti. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.